estamos de volta para continuarmos o trabalho com a classe gramatical pronome. Estamos agora nos dedicando ao pronome relativo. Mais uma informação. Você usa e abusa dessa palavra que? E aí, queísmo, você sabe o que significa? A expressão queísmo já se popularizou. Trata-se de uma repetição viciosa do vocábulo que, principalmente do pronome relativo ou do seu uso desnecessário. Só vai ser vicioso se o uso for desnecessário. O carro que eu comprei na concessionária, que eu encontrei meu amigo que trabalhava lá, era bom. Que texto, né, meu aluno? O aluno que foi aprovado ficou satisfeito. E aí, nesse momento, não há excesso de queísmo, mas no primeiro há, basta comparar. Você observou como chama atenção a presença do relativo de forma reiterada? Isso sim é classificado como queísmo. Veja como ficariam mais concisas e claras tais frases. Comprei um carro, um bom carro, em cuja concessionária desse carro. Relação de posse, eu convoco logo cuja concessionária meu amigo trabalhava. Texto limpo. Agora sim, o aluno aprovado ficou satisfeito. Professora, o aluno que foi aprovado ficou satisfeito? Há algum problema? Meu aluno, não há queísmo, mas esse que pode ser retirado se eu transformo uma oração subordinada adjetiva no seu equivalente adjetivo. Repare que na segunda produção não há erro, porque nós acionamos um período composto. O aluno ficou satisfeito, oração principal. O aluno foi aprovado, oração subordinada adjetiva restritiva. Mas eu consigo retirar esse que? Consegue, transformando uma oração adjetiva em um adjetivo. Nada de queísmo no segundo período. Queísmo obriga a reiteração da palavra que, ok? Nós podemos melhorar. Quando eu transformo uma oração adjetiva em um adjetivo, observe como o texto fica mais conciso. E isto deixa a mensagem mais leve. Devemos evitar determinadas construções com o vício pronome relativo que? Com o vício. Substituição da oração adjetiva por substantivos seguidos de complemento. O jornalista que redigiu a matéria sobre as eleições presidenciais foi bastante tendencioso. O jornalista, autor da matéria sobre as eleições presidenciais, foi bastante tendencioso. O que foi feito? Nós transformamos uma oração subordinada adjetiva no seu equivalente nominal. Autor da matéria sobre as eleições presidenciais, não há mais verbo na estrutura. Se não há mais verbo, deixa de ser oração. E se deixou de ser oração, não pode ser inaugurado com pronome relativo. Meu aluno, pronome relativo, no nosso idioma, ele trará duas marcas. Primeira marca, primeira articulação. Todo pronome relativo inaugura uma oração subordinada adjetiva. Principal palavra, oração. Não existe pronome relativo fora de oração. E essa oração só pode ser adjetiva. E segunda articulação, todo pronome relativo se refere a um termo antecedente. Ele é sempre anafórico. Dorme com essa ideia, acorda com essa ideia, porque são características principais. Substituição por adjetivo. Agora
nós vamos transformar uma oração adjetiva não mais em nomes, e sim em um nome, em um adjetivo. A política no Brasil é constituída por políticos que não são honestos. Se esses políticos não são honestos, eles são desonestos. Você prestou atenção? Nós trocamos o que, o não, o são e honestos por uma palavra, desonestos, e não comprometemos. Não houve a mudança de sentido original dessa mensagem. Então, que não são honestos, que é uma oração adjetiva restritiva, nós substituímos pelo simples adjetivo desonestos. A política no Brasil é constituída por políticos desonestos. Claro que isso faz, meu aluno, do texto um documento mais leve. Mas olha, não há erro em produzir período composto, como também não há erro em produzir período simples. Claro que isso é um jogo de interesses. Lá, na redação do concurso público, não será penalizado o aluno que usar um período composto em detrimento de um único vocábulo que o represente. Mas, meu aluno, use essa informação. Se você terá que elaborar uma redação que exige um número X de linhas, se sua letra é muito pequenininha e se as ideias já não estão tão ricas, é importante que você use de mais palavras para comunicar o fato. E aí eu, no seu lugar, convocaria um período composto. Mas se sua letra é grande ou se você possui muitas informações interessantes sobre determinado assunto, é melhor usar um adjetivo, ocupa menos espaço. Com isso, você poderá falar mais, escrever mais e persuadir mais. Substituição da oração desenvolvida por uma oração reduzida de gerúndio, excelente recurso. Qual é a principal marca de uma oração desenvolvida? Uma oração subordinada adjetiva desenvolvida. Obrigatoriedade de um pronome relativo e obrigatoriedade de flexão verbal. Já no formato reduzido, esse texto aparecerá sem o pronome relativo e trará o verbo na forma nominal. Nesse momento, gerúndio. Publicou-se um relatório que denuncia a corrupção. Publicou-se um relatório denunciando a corrupção. Houve mudança na estrutura? Sim. Houve mudança na mensagem? Não. Nome técnico para esse fenômeno? Paráfrase, também chamada de reescritura. Parafrasear é falar a mesma coisa com uma nova estrutura. Eu termino com uma oração adjetiva e surjo com um verbo no gerúndio. Eu reestruturei a mensagem sem alterar campo semântico. Observe um outro recurso. Substituição da oração desenvolvida por uma oração reduzida de particípio. Professora, posso transformar uma oração adjetiva desenvolvida em uma reduzida de particípio? Sim, você já viu que pode transformar em reduzida de gerúndio e em reduzida de particípio. Soube-se da corrupção no governo através de uma reportagem que foi publicada pelo jornal. Oração subordinada, adjetiva, restritiva, desenvolvida, porque apresentou o que? Pronome relativo na superfície textual. Vamos reescrever? Soube-se da corrupção no governo através de uma reportagem publicada pelo jornal. Esse publicada já diz tudo, e como é ação, a ação já ocorreu, está no particípio. Não pode esquecer que o particípio representa a classe gramatical adjetivo. Emprego dos pronomes relativos. E agora?
Agora, hora importante, tão importante quanto as demais. Mas eu sei o motivo do questionar. Pronome relativo cai muito em prova. E não adianta só decorar, tem de saber usar o pronome relativo no contexto. Começaremos pelo relativo que, substituível pelo variável o qual. Pronome relativo que é considerado invariável. Não há flexão de gênero nem de número, mas ele é tranquilamente substituído pelo pronome relativo qual, que já é classificado como variável. Agora, fique esperto. A variabilidade não ocorre no relativo qual, e sim no vocábulo que o acompanha, o artigo. Pronome relativo qual, ele obriga a presença de um artigo antes. Pode ser a qual, as quais, o qual, os quais, mas tem de haver esse artigo. E é exatamente esse artigo que promove a flexão de gênero e número. Legal? O que é invariável refere-se a pessoas ou coisas. Pronto, refere-se a tudo. Dentro do pacote coisas entra imagem, lugar, sentimento. Legal? É chamado de relativo universal, pois pode geralmente ser utilizado em substituição de todos os outros relativos. Todos. Ressalva pronome relativo cujo, para a norma culta. O coloquialismo é usado. As mulheres que são inteligentes, por natureza, permanecem ótimas. Vamos trocar pelo universal 2? As mulheres, as quais são inteligentes, por natureza, permanecem ótimas. Para rimar, o Mengão, que sempre será meu time de coração, é pentacampeão. Repare que o que pode tranquilamente ser trocado pelo qual, e agora é o qual porque o nome que o antecede é masculino. Minha sogra, a que tenho grande aversão, está viva ainda. Minha sogra, a qual, por que a qual com crase? Porque aquele a que está antes do que não é artigo, é preposição. Preposição exigida pelo nome aversão. Há pouco nós vimos que se existir dentro da oração adjetiva um termo cobrando preposição, essa preposição deverá ser colocada antes do pronome relativo. E quem sente aversão a algo, ok? E esse a vem para antes do que. Se eu trocar para o relativo qual, você não pode esquecer que o qual não vive sem o artigo. E se o antecedente é feminino, o artigo que vai acompanhar o relativo qual tem de ser feminino também. O a preposição, ao encontrar um outro a, pronto, gera fusão. Acento grave, autorizado. Os dois que você ajudou já estão recuperados. Os dois, os quais. Há uma boa variedade de atividades de que o professor também é um observador. Se ele é observador de algo. E esse de é colocado antes do pronome relativo que. Quando eu troco o que por o qual, eu sou obrigada primeiro a flexionar o qual. A variabilidade do qual não é de gênero, é só de número. Então, se são atividades, tem de ser atividades as quais. Só que esse as quais, quando chega e ocupa a posição do que, já encontra a preposição de que foi exigida por observador. Observador de algo. E aí, meu aluno, D mais A promove contração. Contração oficial. Cuidado. Primeiro cuidado. Numa série de orações adjetivas coordenadas, o que pode estar
elíptico, escondido. A sala estava cheia de alunos que conversavam, riam, dormiam. Mais uma vez, a sala estava cheia de alunos que conversavam, que riam, que dormiam. Ok? Segunda informação, o relativo que só deve ser antecedido de preposição monossilábica. Informação capital. Não cai em cilada lá no preenchimento de lacunas. Preposições monossilábicas são aquelas constituídas por uma única sílaba. A, com, de, em, por, exceto, sem e sob. Retirando sem e sob. São monossilábicas, mas não podem. Do contrário, usa-se os variáveis, o qual, os quais, a qual, as quais, sem restrição quanto ao uso das preposições ou locuções prepositivas. Agora, permita-me um comentário. A gramática oficializa a palavra que, quando pronome relativo, como principal pronome relativo. Ele é considerado pronome relativo universal número 1. Mas, de fato, o pronome relativo universal número 1 deveria ser qual? Motivo, o qual para ele não há restrição. O qual recebe antes uma preposição monossilábica ou de sílaba, não há restrição. Então, meu aluno, carta coringa mesmo é o relativo qual. Este é o ponto com que concordo, mas foi este sobre o qual você falou. Sobre é de sílabo, eu não posso usar o que, tem de usar o qual. A pessoa, ao contrário da qual deveria dirigir-me, virou o rosto. Ao contrário de é locução prepositiva. E aí, meu aluno, de bom tom, usar o relativo qual. Terceira informação. Evite a ambiguidade usando o substantivo do relativo que, o qual. Evite a ambiguidade usando o substantivo do relativo que, o qual é excelente para eliminar a ambiguidade. Conheci o pai da garota que se acidentou. A pergunta é, quem se acidentou, o pai ou a garota? Conheci o pai da garota, o qual se acidentou, agora reina a paz. Se foi convocado o qual, é porque o antecedente é o pai. Se eu falasse, conheci o pai da garota, a qual se acidentou, agora o antecedente seria a garota. Logo, esse artigo faz toda a diferença. Sem ambiguidade. Se vierem dos referentes masculinos anteriores, a construção terá de mudar. Usa-se o relativo cujo. Ponto final. Conheci o pai cuja garota se acidentou. E por que cujo, professora? Primeiro, porque estaremos entre dois substantivos, mantendo relação de posse. E a forma para se eliminar a ambiguidade, convocando o relativo cujo, é porque o cujo é pronome relativo variável. Ele mesmo promove a flexão de gênero e número, cujo, cuja, cujos, cujas e mais. O cujo não concorda com o termo antecedente, sempre com o termo consequente. Desta feita, se o termo consequente é garota, tem de ser usado cuja. Se fossem garotas, cujas. Legal? Conheci a garota cujo pai se acidentou. Cuidado com essa forma de falar descuidada. A forma descuidada pode levar a um erro. Cujo não aceita artigo nem antes nem depois. Logo, não podemos falar
cuja a garota e nem cujo o pai. Isso seria uma redundância. O cujo já trouxe a flexão de gênero. Para que um outro determinante comunicando o gênero? Reitero, evite usar o que quando houver mais de um termo anterior, em prol da clareza. Conseguir retornar ao colégio do bairro que marcou minha vida. O que marcou a vida? O colégio ou o bairro? Então, nesse momento, use o relativo qual ou o relativo cujo. Evite usar o que também quando o seu referente estiver distante, pelo bem da clareza. Referente distante pode complicar a interpretação. A bebida em excesso, apesar de provocar doenças no homem, que destrói vidas, deve ser evitada. Construção ruim, né? Vamos melhorar? A bebida em excesso, apesar de provocar doenças no homem, a qual destrói vidas, deve ser evitada. Construção recomendada. Quarta dica: cuidado para não confundir o relativo que é equivalente ao qual, com a conjunção integrante que, ou com o pronome interrogativo que. Olha o perigo, só aumenta, né? Com relação a essa palavra que. Com a partícula expletiva que faz parte da expressão formada por ser mais que. Para tudo, professora, meu aluno, é realidade de prova. Claro que esse que caiu no gosto nacional. O que pode ser pronome relativo, pronome interrogativo, expletivo, pronome conjunção integrante. Como brincar com essas possibilidades? Lembre que para ser pronome relativo, nós precisaremos de um antecedente. E você ainda pode permutar pelo universal qual. Esse que, quando conjunção integrante, você nunca mais vai errar. Você poderá substituir a ideia pelo demonstrativo isto. Da mesma forma, não errará o que pronome interrogativo. Considere esse que o início de uma pergunta. Se você conseguir transformar esse que em uma pergunta, é pronome interrogativo. E partícula expletiva, não há drama, ela poderá ser retirada. Encontrei o homem que estava devendo o curso, pronome relativo. Eu disse ao homem isto, que se afastasse dela, conjunção integrante. Eu não soube pelo homem que era para fazer. Que era para fazer? Pronome interrogativo. Foi este homem que nos agrediu, policial. Foi este homem nos agrediu, policial. Esse é expletivo. Quinta informação. Observe esta estrutura única do pronome, o qual, com um valor partitivo, normalmente usado após numerais e certos pronomes indefinidos. Ele escreveu mais de 10 romances, 3 dos quais já foram traduzidos em vários idiomas, os quais retoma romances. Há bons imóveis aqui, muitos dos quais estão valorizando cada vez mais, os quais retoma imóveis. E aí, meu aluno, beleza? Acompanhando essa passagem pelo pronome relativo? Lá no CPF Sintaxe, no momento que dialogarmos sobre oração subordinada adjetiva, haverá um momento dentro desse capítulo onde eu estarei ensinando, trabalhando com você, passo a passo, a vida de cada pronome relativo. Então, se porventura ainda existirem dúvidas, ainda há mais um encontro para nós resolvermos esses problemas. Até aqui, ok? Muito bem. Agora, hora de pausa. Espero que você
continue o seu trabalho e nos encontraremos daqui a pouco.